E aí? Eu usei durante muitos anos o Evernote para poder gerenciar todas as áreas da minha vida. Pessoal, profissional, projetos, tudo. E mudar de uma ferramenta que gerencia toda a sua vida para outra ferramenta é algo muito complicado e tem que valer muito a pena. Então agora eu vou te dizer o porquê que eu saí do Evernote para o Notion, não por questões, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, porque isso já tem 1 milhão de vídeos na internet. Eu quero ser mais conceitual. Tudo que eu tenho digitalmente pode ser dividido em 3 áreas ou 3 categorias. Arquivos de texto, softwares e dados. Como assim? Arquivo de texto é tudo aquilo que aqueles arquivos que você tem no seu computador de Word, LibreOffice, sei lá, PowerPoint, PDF, tudo que é conteúdo, arquivo de texto que você tem no computador. Softwares são aqueles programas que você usa para guardar informações, anotações, etc., tipo o Evernote. Então lá eu tinha listas de tarefas do que eu precisava fazer, o gerenciamento de alguns projetos e tal, algumas anotações simples e básicas, do que eu vou fazer no meu dia e do que tem para fazer na semana. E tem uma área da nossa vida também que são os dados. Dados que estão espalhados por diversas plataformas, diversos sites e são dados que você precisa para a sua vida. Como assim? Que tipo de dados são esses? Eu tenho esse canal no YouTube e existe uma ferramenta chamada de YouTube Studio, que ali tem várias estatísticas relacionadas a esse canal. Estatísticas que eu preciso ficar acompanhando e tal, estudando para tentar ver o que eu posso melhorar e etc. E essas estatísticas são dados que estão nessa plataforma que eu preciso consultar. Eu também tenho dados de investimentos, então eu tenho a gente tem aqui em casa, eu e Jéssica, a gente tem, eu acho que 4 corretoras, a gente investe por 4 corretoras. E às vezes a gente tem que entrar em 4 sites de corretoras diferentes para poder analisar como é que os meus investimentos estão performando. Se eu preciso vender uma ação, comprar uma ação e etc, eu preciso entrar nesses sites. Então, existem dados que eu preciso que estão divididos nesses sites de investimentos. Eu dei o exemplo do YouTube e o exemplo de investimentos, mas existem diversos outros exemplos. Eu não vou ficar aqui, eu acho que você já entendeu que existem dados que a gente precisa consumir o tempo inteiro que estão em locais diferentes. Então, resumindo, arquivos, softwares e dados. O problema do Evernote é que ali eu só conseguia fazer a parte de software, eu só conseguia fazer listas, escrever anotações simples, dividir assim as áreas da minha vida assim, de uma forma mais simples, assim, mais textual. Era mais organizado que um arquivo de texto, porém eu ficava limitado como se aquilo ali realmente fosse só um arquivo de texto mais organizado. Então eu continuava precisando de arquivos de texto originais, tipo do LibreOffice, Word, arquivos de textos maiores, onde eu tenho, por exemplo, meu conteúdo de aulas e etc., PowerPoints, PDFs, era necessário eu ainda manter esse tipo de arquivo. E também em relação aos meus dados, eu não tinha como colocar esses dados, puxar esses dados do YouTube, dos investimentos e de todas as áreas da minha vida, eu também não conseguia colocar esses dados no Evernote. Então eu precisava dessas 3 categorias quando eu usava o Evernote. Porém agora com o Notion o jogo muda muito, porque o Notion ele consegue tanto exportar arquivos, PDF, Word, PowerPoint, etc. Vários tipos de arquivos você consegue colocar o conteúdo dentro do próprio Notion, como se o Notion também fosse pastas para os seus arquivos, não só arrastar o arquivo para ali dentro, eu não estou falando isso. Na verdade, o próprio conteúdo que eu precisaria ter um arquivo, eu já consigo colocar isso no Notion de uma forma muito simples, muito melhor do que o arquivo de texto, do que o próprio arquivo. Então, os arquivos estão lá. A parte de software também está lá. Tipo, a parte de software que eu digo aquelas anotações que eu fazia no Evernote. Então, lista de tarefas, acompanhar aqueles checklistzinhos que a gente precisa ali diariamente, semanalmente. Não sei se você já assistiu algum vídeo anterior, faça isso caso você não tenha feito. E toda aquela parte de gerenciamento, produtividade de projeto, traqueamento de projeto, tudo aquilo eu também consigo fazer no Notion. E algo muito interessante também é que eu consigo puxar os meus dados de diversas plataformas e também colocar no Notion, tipo num painel de controle super, hiper, mega, ultra, blaster, louco, que eu abro um local e eu consigo trazer todos os dados que eu quiser
e colocar naquele mesmo lugar, e tudo em um software só. Eu não preciso ficar nem abrindo arquivos mais no meu computador. Na verdade, arquivos de texto morreram para mim. E também, se eu for esperto o suficiente, eu consigo trazer dados de diversos outros locais, plataformas, sites ou banco de dados. A situação pode ficar um pouco complicada aqui, mas eu não vou complicar isso agora. Eu consigo trazer tudo para o Evernote. Então, na verdade, aquelas 3 categorias, para mim, misturou numa coisa só e eu tenho tudo agora dentro do Notion. Agora, essa parte de dados, de trazer os dados de outros locais, é uma parte um pouco mais aprofundada. Algumas coisas requerem até programação. Existe uma biblioteca do Python para o Notion, então essa parte eu não vou tratar aqui especificamente nesses vídeos, porque é algo muito avançado, porém é possível. E com o tempo, essas ferramentas vão ficar cada vez mais simples. Porém, mesmo que você não saiba programação para poder de repente fazer algo mais específico em relação a dados, todo o restante já é excelente. E na verdade é isso, esse vídeo foi muito simples, assim, eu só descrevi para você o porquê que eu mudei de ferramenta de uma forma mais conceitual e não daquelas formas técnicas que, enfim, já existem muitos vídeos aí sobre isso, muitos vídeos excelentes. Eu também já fiz alguns vídeos mais técnicos sobre o Notion também, porém, essa parte conceitual que eu te falei, eu não encontrei isso pelo YouTube, não encontrei isso na internet. É claro que deve existir, mas, enfim, eu não encontrei. E é claro que terão mais vídeos sobre esse tipo de assunto, e eu peço, por gentileza, caso você tenha gostado desse vídeo, clica no botão de curtir aí, se inscreva nesse canal caso você queira melhorar todas as áreas da sua vida junto comigo. E é isso, até mais!